Vamos agora configurar parágrafo. Gente, o texto aqui é um texto simples de uma página só, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer quando vou configurar parágrafos é, eu tenho um texto, por exemplo, de 100 páginas. Então eu não vou ficar selecionando todas as 100 páginas. Eu vou fazer com um parágrafo somente e depois eu vou utilizar um método para fazer com o restante das páginas. Então vamos lá. Primeiramente eu vou selecionar o primeiro parágrafo, somente ele, e vou clicar aqui em parágrafo. Ele traz esse menu suspenso, essa janela suspensa. O primeiro item que eu vou configurar é alinhamento. Então eu tenho esquerda, centralizado, direita e justificado. Justificado, ele alinha tanto o início quanto o final do parágrafo. Recuos à esquerda e à direita, normalmente todo o texto já vem com recuo padrão. Mas eu vou aplicar mais um recuo aqui para que vocês vejam o que acontece. Então de 1,2, 0,2, 0,2, ó. Vê que ele entrou um pouco, além do recuo que já tinha. Mas o recuo que mais nos interessa é esse recuo de primeira página aqui, que é o que define o parágrafo. Então eu cliquei em primeira linha e vou colocá-lo a 1,5 centímetros. Ok? Esse espaçamento antes e depois, normalmente eu não mexo muito com eles, mas é o espaçamento que fica entre o início de um parágrafo e o final dele, entre um e outro. Ok? Espaçamento entre linhas eu vou definir como duplo. Então note que os primeiros aqui, ó, simples, 1,5 linha e duplo, eu não preciso mexer com essa drop list se eu optar por um deles. Não preciso mexer. Note que se eu fizer algum movimento mexendo, ele vai mudar automático aqui. Então eu não preciso. Essas configurações aqui do drop list é para esses itens, pelo menos exatamente e múltiplos. Como eu escolhi duplo, não preciso configurar o resto. Então vai ficar assim, ó. Ok? Feito isso, eu dou um ok. E aí ele configurou. Antes que eu tire a seleção, eu vou no pincel de formatação e vou dar 2 cliques nele. 2 cliques rápidos. Cliquei e ele ficou selecionado. Para que isso? Para que eu faça a formatação do restante dos parágrafos. Olha só, agora basta que eu aperte e segure, selecionando os demais parágrafos. Soltou, configurou sozinho. Eu volto no pincel e tiro a seleção. Pronto. Digamos que se eu tivesse 100 páginas, eu iria selecionar, soltar, seleciono de novo, solto, fazia com o tempo até que eu desmarcasse novamente o pincel, mas ele faria a formatação de acordo com o primeiro parágrafo. Isso é para quando eu estou desenvolvendo um documento que direto eu venho nele e vou acrescentando mais informações. Então, para que eu não fique configurando toda vez como eu configurei agora, eu já tenho parágrafos que estão configurados, eu só aperto o pincel de formatação e configuro a nova digitação. Então eu vou digitar sem me preocupar, porque depois farei a formatação. Este foi o formatar parágrafo. Até mais!